Eu, depois desse convite, olhei que eu estava... Essa Bíblia minha, que é Bíblia de Estudo Apologética. Como eu falei que eu sou apologista, me falta só o conhecimento. Me falta só o conhecimento. Aí eu estava vendo a parte aqui do... Ô pastor, por gentileza, dá para desligar um desse? Senão daqui o discurso o vento vai levar. Obrigado. Eu já fico fugindo de ventilador. Então essa Bíblia tem vários comentários de vários teólogos, são apologistas também. Alguns lamentáveis, né? Então, por ter vários títulos, não quer dizer que nós devemos acreditar em tudo que eles falam. O apologista é aquele que respeita a opinião de todo mundo, mas tem a sua afirmada na Bíblia. Ele faz a apologia da Bíblia, defende o que na Bíblia está escrito. Isso é ser apologista, né? Não é criticar os outros, não. Defende a Bíblia. Se alguém fala ou ensina diferente, é responsabilidade de cada um. Eu conheci um grande homem de Deus, David Hunt, pessoalmente e tal, há alguns anos lá, ele pregando aí em Água de Lindóia, Serra Negra e tal. É um dos que eu já vi assim, veio a Bíblia na cabeça. Então ele lá pregando, já falaram sobre esse versículo, vou procurar outros aqui. Então, extraordinário. E ele me falou, eu não estou aqui para vocês me seguir não, estou orientando, vocês cada um tem que pregar seu caminho. Que essa é a palavra de Deus. Lá no céu não vai me dizer, o Santiago é que me ensinou assim. Opa, quem é Santiago? Que poder ele tem? Foi o pastor fulano de tal? Não. A Bíblia diz, quando o homem falou lá de rico e Lázaro, né, mandasse que falar para o seu irmão, falar, lá tem Moisés e os profetas, quer dizer que tem as escrituras. Olha que lá tinha os homens de Deus, tinha os apóstolos e tal, mas ele não mandou procurar os apóstolos, falou de Moisés e os profetas, que é as escrituras. Então eu, lendo esse comentário, aí eu falei, bom, eu vou abordar esse mesmo texto que está escrito aqui. Aquilo que eu gosto, acho que os outros gostam também. Acho, mas na verdade não é assim. Tem gente que gosta de dobradinha, dobradinha bem cozida. Aí eu vou fazer uma dobradinha para você, mas a pessoa não gosta da dobradinha, a Laura é uma delas. Mas a pessoa que gosta vai achar que os outros gostam também. E é assim que funciona. Eu sempre falo, pastor, não, eu sei que a pessoa, do meu jeito, a pessoa prefere outro. Eu gosto de um estudo mais avançado do que normalmente de um crente novo. Eu sei, no púlpito da igreja, pregação não pode se usar esse tipo de estudo. Tem que ser mais comunical, a parte, porque os crentes novos não dá para acompanhar. Esse aqui não tem nada difícil, não. Mas vamos ler, por gentileza, Apocalipse. Não é sobre o livro de Apocalipse, mas eu escolhi esse versículo para ler. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 9 e 10. Eu tinha posto aqui até errado mesmo, mas 9 ou 1. Apocalipse 19. Por gentileza, dá para vocês não ficarem em respeito à palavra do Senhor. E às vezes eu deixo ficar. Apocalipse 19, 9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Glorioso Deus, nosso Pai, gratos, ó Deus, pelas tuas bênçãos, porque até aqui os tem nos conduzido, nos ajudado, meu Deus. Sei com cada um dos teus fiéis, que teu Santo Espírito esteja falando na mente e no coração de cada um. Essas bênçãos imploramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Eu tenho aprendido, com aqueles que conhecem bastante da Bíblia, quanto mais você aprende, mais você sabe, você reconhece que nada sabe. Por isso que você não tem aquele orgulho de dizer que você sabe alguma coisa, porque tudo que você sabe é muito pouco. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, é porque não sabe nada. Quando começa a saber, que vê que as coisas de Deus é tão grande, as coisas tão extraordinárias, que você vê, sei nada, bem pequeno. Quer dizer, a única certeza que eu tenho é que eu pouco sei. Então eu peguei esse texto aqui, que é os sinais dos tempos. Evidentemente não vai falar todos os sinais dos tempos aqui, que não tem tempo para isso, né? Só algumas pouquinhas coisas. Seria bom você ter um certo tempo na escola e tal, se você pegar os tempos, quando começou as dispensações. Você vê como é que é dispensação. Nem todos os teólogos creem nesse negócio de que seja dispensação, né? Eu sou um daqueles que crê. Quem começou com essa primeira divisão de dispensação foi um inglês, Nelson Darby, acho que era alguma coisa Darby. Ele que primeiro fez essa divisão nos textos bíblicos em dispensação. Dispensação é uma palavra que está na Bíblia, né? Por exemplo, dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. E essa dispensação é a penúltima. Essa é a penúltima, que é da era da igreja, né? Salvação é pela graça, só neste período da dispensação da graça. Depois não será assim. Quando termina, quando a igreja subir, terminou a dispensação da graça, aí muita gente vai ter que pagar com a própria vida, se quiser ser salvo, durante a grande tribulação. Não é verdade que não haverá salvação na tribulação. Haverá tribulação. Tanto é que muitas nações entrarão no milênio, algumas nações. São poucas nações que entrarão no milênio. Israel e mais algumas nações. Mas só entrará na nação, no milênio, aqueles que realmente confessarem Jesus Cristo. Se não confessar Jesus Cristo, separa o que a Bíblia fala, Mateus 25, separa o bode das ovelhas, né? O bode fica da esquerda, fica à direita, da esquerda à direita. Aquele da esquerda são jogados no lago de fogo. Agora, aqueles que confessarem Jesus Cristo, então esses entram no milênio. Sem Cristo não há salvação, no passado, no presente e no futuro. Antes ele cria no Messias, esse Messias é Jesus Cristo. Na nossa Bíblia está escrito Cristo, mas o original é Messias. É que Cristo é uma palavra grega, entendeu? Então, quando se lê Cristo, está se falando do Messias. O profeta Daniel ouviu do Senhor que muitas das profecias da Bíblia sobre o fim dos tempos permaneceriam misteriosas em seu significado até que chegasse o tempo para que fossem compreendidas. Daniel 12. Eu já ouvi várias vezes alguém falar sobre a época da igreja, algumas coisas, diz que os profetas não viram a época da igreja, né? Os profetas não viram. Eles sempre falavam algumas coisas a respeito da igreja, mas eles não entendiam nada do que seria a igreja, né? Mas o que acontece é que o profeta não sabia nada. Ele só transmitia aquilo que Deus mostrava para ele. Deus falava, era isso, então ele falava, era isso. Não se precisa que o profeta tinha poder de adivinhar, de saber das coisas, não. Deus falava, quando ele falava isso, ele falava. Daniel 12, 8 e 9. 8 e 9. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele não entendeu, são coisas, não era coisa daquela época, né? Ele disse,
vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim, ao tempo do fim. Nós temos na Bíblia muitos textos que falam sobre dos tempos finais. E também outro no tempo do fim, que é no final mesmo. Porque nós já estamos nos tempos dos fins. Já estamos nesse tempo. As últimas coisas já estão acontecendo. Tudo que está preparado para os últimos tempos já está no cenário. Então já estamos nos últimos tempos. Ainda não é o tempo do fim, mais para frente. Uma indicação de que estamos agora vivendo nos dias finais, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, se encontra no fato de estarmos entendendo profecias que jamais foram compreendidas antes. Então o cenário vai mostrando as coisas, revelando as profecias, que fica mais fácil para entender hoje do que no passado. Imagina, no século XVII, XVI, século XV e XIV, os pregadores anunciar que Israel era uma nação, que Cristo, o Messias, ia voltar nessa nação. Essa nação ia ser soberana, ia ser poderosa no futuro. Não existia essa nação. Agora, então, depois de 1882, começou as chamadas aliás, os judeus retornando para Jerusalém, para a Palestina. Palestina não, para a terra de Israel. O judeu não gosta de falar Palestina, não, porque Palestina é a palavra dos inimigos de Israel, né? Do Golias lá, o pessoal de Golias, do Golias de cidade de Gate e tal. Do pessoal de Golias, como é que é da raça do Golias? Tudo bem. Filisteus, dos filisteus. É uma palavra dos filisteus, né? Então, por isso que os romanos colocaram justamente para criar ódio no judeu. Sabe que o judeu era inimigo do judeu, por isso que eles começam a chamar de Palestina. Mas não vou falar isso não, senão o tempo não é suficiente. Nosso entendimento é baseado em dois fatores: o desenvolvimento histórico e inovações teológicas. Um exemplo do desenvolvimento histórico é o estabelecimento do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948. Eu tenho um livro em casa, não sei... Temos um livro em casa que eu não sei como é que surgiu. Bom, um que é da uva eu sei como surgiu, a Laura que comprou, sem querer querendo. E o outro é um livro chamado de Abraão a Dayan, a moça Dayan, né? Esse livro se emociona a gente, vendo o sacrifício do povo judeu querendo voltar para Israel e não poder, porque os ingleses que tomavam conta daquela região não deixavam os navios aportar. O navio foi jogado ao mar, perambulando, superlotado, mas eles não deixaram aportar. Então, terra de um judeu, essa família aqui de maçons, né, falar que eles fizeram isso, mas a família é lamentável. Tem banco na França, Rothschild, né? Família Rothschild compraram muitas terras lá em Israel, mas não falava que era para Israel, para a nação. Então, eles compravam clandestino e tal, e montou. E um grupo de pessoas foram médicos, médico, engenheiro, para pegar na enxada lá, trabalhado com sacrifício muito grande. Eu fui em Israel, eu gostaria de... Não é questão, como eu tenho uma simpatia por ele, um camarada chamado Theodor Hess, ele morreu com 44 anos, mas ele dedicou a sua vida para a restauração, não restauração do Estado de Israel, mas um lugar para os judeus. Porque o judeu era perseguido em todo lugar. Uma coisa que me deixou ele mais revoltado foi na França, um general francês, judeu francês, Alfred Dreyfus, um negócio assim. Foi denunciado falsamente que ele tinha passado os segredos da França para os alemães. Mas não foi exatamente. Então mataram ele em praça pública e esquartejaram. Mas porque ele era judeu. Isso, quer dizer, são coisas que a gente vê que é realmente triste, mas Deus às vezes
faz cenas que para nós formamos com tanta crueldade. Mas para que o coração do povo se mova, precisa ser duro. Por isso diz, se tua mão te pecar, é melhor cortar a mão. Quer dizer, é radical, né? É forte para que tenha impacto. Entendeu? Quer dizer, se for um negócio simples e tal, só não pega, não marca na pessoa. Então ele tinha aquele desejo de criar um lugar para Israel. Fizeram a reunião em 1847. 1897. Só falar rapidinho, sugeriram para Gana. Então ele colocou em voto e Gana foi aprovado. Compramos uma terra lá em Gana e mudaram o povo para lá. Mas isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a terra de Israel. E quando ele saiu, a reunião, quando estivesse de um pergaminho, né? Mezanino, perto de um mezanino, quando ele desceu, tinha um grupo lá, chorando, lamentando. Porque não era isso que eles queriam que voltar para a terra de Israel. Aí ele pediu que ficassem juntos e tal. Mas Deus foi trabalhando e o outro trabalho eles conseguiram, fez essa reunião em 1897. Ele disse, hoje se eu falar é loucura, mas daqui a 5 ou 50 anos, realmente isso aí será verdade. E realmente 50 anos depois, 1947, foi um pedido do governo inglês, através de uma carta chamada, esqueci o nome do, digamos, sobre um ministro do exterior lá da Inglaterra, mas esqueci o nome dele agora. E essa carta foi aprovada para ser discutida em 1947. Como ele tinha falado 50 anos em 1897, deu 50 anos exato. Então foi aprovada para discutir em 47, mas foi aprovado em 1948. 14 de maio de 1948 foi aprovado o Estado de Israel. Então hoje, depois disso, para falar, ensinar e pregar sobre Israel, o relógio de Deus, o relógio histórico de Deus, fica mais fácil, porque tem a nação de Israel. Mas antes era mais difícil de poder passar essa mensagem para o povo. A Bíblia está cheia de profecias de como os judeus seriam congregados na sua terra no fim dos tempos, logo antes da volta do Messias. Isaías 11. Isaías 11, 10 a 12. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente de seu povo, que for deixado da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinás e de Amate e das ilhas do mar, e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará o desterrado de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. São os vários versículos que falam dos retornos de Israel, que começou em 1982 e continua. Eu sigo um youtuber brasileira, judia, né, que já está em Israel, já é judia, e Aline, né? Então ela sempre põe nos vídeos lá de Israel. Por quase 2000 anos, os judeus ficaram dispersos por todo o mundo, praticamente sem esperança de jamais existirem novamente como nação.
Por causa dessa dispersão, as profecias concernentes à existência de Israel no fim dos tempos não eram compreensíveis. Aí, isso em 1982 começou a se aliar. Os judeus na Alemanha têm um depoimento emocionante de uma judia falando a respeito do seu pai. Eu falei uma judia não, na Alemanha não, judeus na Amazônia têm um depoimento emocionante a respeito do seu pai. E entre os conselhos que ele dava, dizia sempre da necessidade de cumprir as recomendações do judaísmo para que Deus pudesse abençoá-los. Esses vídeos, eu já assisti mais com 6 ou 7 vídeos, colocava lá na internet, era fácil encontrar, agora está meio difícil, não sei se o Google acho que já eliminou. Colocava Eret Amazonas, estava lá Eret Amazonas, então apareciam esses vídeos. Eret em hebraico é terra, né? Quer dizer, terra da Amazônia, terra, mas uma terra escrita em hebraico, né? Que é terra, como se fosse terra dos judeus da Amazônia, né? Eret Amazonas, Eret E-R-E-T-H. Aí escreveu, aparecia os vários vídeos. Então você via o depoimento dos filhos dos judeus, filho dos primeiros judeus, né? Então ele contando que a riqueza do Brasil naquela época mais era na Amazônia, não era São Paulo, era lá, por causa do ciclo da borracha, né? Então uma filha, falando sobre isso do pai, da necessidade de ser fiel ao judaísmo, à fidelidade, dizia: prova está que sofremos a diáspora, estamos vivos em plena selva amazônica, nós somos judeus. O mesmo era a verdade, mesma era da verdade das profecias, Zacarias 12, acho que não vamos ler não, senão só vou à frente, Zacarias 12, 1, 6, e aquele versículo que da outra vez que eu tive aqui, eu queria lembrar que eu fui, que é Lucas também está aqui, Lucas 21, 24, né? Que Israel será pisado até os últimos dias, que era Lucas 21, 24. Então, sobre a recuperação judia de Jerusalém, que ocorreu no dia 7 de junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias, sobre a recuperação judia, quer dizer, naquela guerra de 67 que eles recuperaram a parte velha de Jerusalém. Então, o livro de Apocalipse contém várias profecias que jamais foram compreendidas até recentemente. É bom lembrar que o livro de Apocalipse foi escrito para consolar os crentes diante de tantos sofrimentos, que eles pudessem manter a esperança que em breve haveria o tempo de repouso eterno para aqueles que amam a Deus. Parece até um contraste, que o livro de Apocalipse é aquele que o povo mais teme, muitos não querem nem ler Apocalipse, e foi dado para confortar o apóstolo João e os crentes. É um livro de conforto, Apocalipse. Porque o maior conforto é que todas aquelas coisas que vão acontecer lá, a Bíblia diz que nós subiremos com ele antes, nós não estaremos aqui na terra. Então, para nós é um consolo, não estaremos aqui. Agora, para os infiéis, para aqueles que não aceitarem Cristo, vão passar por tudo aqui. Hebreus diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Diz, nosso descanso não é aqui, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Aí nós temos aquele versículo que já foi lido aqui de Apocalipse 21, de Apocalipse 1, 2 e 3. É bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Essas palavras é repetido também em Apocalipse 22, 7. No primeiro e no último versículo tem essa passagem, que são bem-aventurados aquele que lê essa palavra de Apocalipse. Então, como se diz, Apocalipse não é um livro que nós devemos lê-los.
procurar entender. É um conforto para nós. Porque Deus disse, vocês não estarão nesse lugar, nessa época. Agora não haverá salvação? Haverá, mas muitos morrerão. Tem o versículo bíblico que muitas almas estarão no céu dizendo, clamando por aqueles que ainda estão na terra. E Deus dizendo, não, ainda não completou o número daqueles que vão morrer. E aqueles que ouviram de Cristo hoje, nessa época, Deus lá fala em Tessalonicenses, que mandaram um espírito de engano. Se eles não acreditavam agora, ou zombavam agora, lá eles vão detestar, para não aceitar mesmo. Quer dizer, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Por isso que ele falava para os gentios, que ele falava aos gentios por parábola. Primeiro você aceita Cristo, para depois você aprender de Cristo. Não adianta você querer aprender para depois aceitar, não. Aceitou, então agora não é mais por parábola, agora é claramente. Tem um versículo que vai falar sobre isso. Então, a magnitude da matança na tribulação das trombetas, que é Apocalipse 6, 8, 9, 15, 16, tal carnificina jamais seria possível na década de 60. Eu não concordo com isso aqui, não. Porque essa carnificina é grande, que com as armas que tem hoje é mais fácil. Mas para Deus matar não precisa de arma. É um versículo que a pessoa só manda matar e os anjos chegam e matam milhares, não precisa. É que eu estou falando, a gente não é obrigado a concordar com tudo. Eu não concordei com esse aqui. Claro, tem um versículo que é Apocalipse 6,8. Deus, o anjo vai matar por da espada, a fome, a peste, as feras. Em 9:18, o fogo, a fumaça, o enxofre. Tudo isso chegou. Só Deus tirar o ar, a gente não passa 10 segundos e já morreu. Será a mesma quantidade. Essa aqui eu queria, se fosse uma escola militar, ia deixar para os irmãos na matemática calcular. Em um acontecimento, vai morrer 1/4 da população. No outro, seguinte, 1/3. Saber quanto, que diferença é de um do outro. Em qual dos dois acontecimentos morrerá mais gente? Tem aqui, mas eu não vou falar não. Pesquisa lá na Bíblia, depois o irmão me fala aí. Entre esse 1/4, depois 1/3, onde vai morrer mais gente. Quando fala 1/3, lá vai dizer que foi tudo homem. Mas faz sentido, porque as mulheres vão ficar com falta de homem. Tem um versículo, não vou ler, eu que estou pulando quando vou ler o versículo, mas fala que 7 mulheres agarrarão um homem, para poder ter dignidade, para que ele deu. Olha, nós não precisa dar nada para nós, não. Nossa vida é por cuidar de nós, mas pelo menos dar uma dignidade, porque os homens vão morrer. Nesse 1/3, a Bíblia diz que no 1/4 diz que é da humanidade, mas no 1/3 diz que é de homens. Porque aqueles soldados, aquele exército que vai atacar Israel, vai ter só homem de todas as nações, soldado de todas as nações. Eu sempre falo para um irmão que sempre liga para mim, nós discutimos um negócio de mitologia. Faz sentido os governos de esquerda dominarem o mundo, todas as nações com governo de esquerda. Porque o dia está chegando da volta de Cristo. Então aí vem a tribulação. E todas as nações colocarão soldados para participar desse grupo. Esse grupo que vai atacar Israel, que vai para Armagedon, né? Que chama de Batalha de Armagedon. Então você encontrar em Armagedon soldados de todas as nações. Então para fazer isso tem que ser esse pessoal de esquerda que não tem nada a ver com Deus. Se for um governo que ama a Deus, que reconhece Deus como Senhor, nosso Salvador, ele não vai assinar para que o seu soldado vá. Então tem que ser esse soldado, como o Lula, que vai lá na minha cidade, lá no casa de candomblé de satânica, fazer pacto com Satanás, vai esse outro lá, o Biden, que é o discurso de esquerda, eles liberam um soldado para atacar Israel. Mas o outro que
que defende o nome de Deus, que honra o nome de Deus, não vão assinar para liberar. Então faz sentido todas as nações começarem a ter governo de esquerda. Só não é duro para a gente, mas a nossa vida está no controle de Deus, muito mais no controle de Deus estão os seus planos. Não importa se vai morrer 1000, milhares, mas o plano dele vai continuar até o final. Morte de gente faz parte, porque o plano dele tem que continuar. E vai ser cumprido certinho, certinho. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vamos parar por aqui, porque eu já vou voar. Só o último versículo, né? Eu gosto sempre de deixar esse versículo aqui, que diz... É o Apocalipse 22, diz: Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.